Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Vitor Guilherme. Vamos para mais um momento de reflexão da Palavra de Deus com o tema suicídio. Estamos no mês de setembro, que é um mês de combate e prevenção ao suicídio. É importante nós falarmos um pouco sobre esse assunto, né? Existem vários motivos, pessoal, que podem levar uma pessoa a cometer o suicídio em momentos de fraqueza. Algumas vezes pode ser um acontecimento trágico, a morte de um ente querido, ou até mesmo uma desilusão amorosa. Outras vezes pode ser uma mudança drástica na vida da pessoa, pode ser uma mudança de cidade, de país, de emprego, de relacionamentos, a distância de alguns amigos também. Outras vezes pode até mesmo ser quadros clínicos, né? Doença física, doença mental, que eu acredito que é a motivação para a maior parte dos suicídios que acontecem no mundo. Outras vezes pode até mesmo ser dependência química, abstinência ou efeitos colaterais de remédios que podem gerar uma depressão severa. O fato é que existem muitos fatores que podem levar uma pessoa a cometer o suicídio, né? A palavra suicídio, ela vem do latim sui, que significa si mesmo, e caederis, traduzido como sídio, né, que significa cortar ou matar. Então, juntando, o suicídio fica cortar a si mesmo ou matar a si mesmo, né? A palavra suicídio também ela é utilizada de maneiras variadas em outras línguas. Na língua alemã, por exemplo, existem 4 palavras diferentes para se referir a suicídio. E isso é bom, porque essas interpretações diferentes da mesma palavra ou de palavras diferentes permitem abordagens diferentes em relação a circunstâncias que podem levar uma pessoa a tirar a própria vida. No Brasil, nós somos mais fechados. A palavra suicídio ela é manifesta em expressões compostas, como por exemplo suicídio egoísta, suicídio heróico, suicídio assistido. Mas de maneira geral aqui no Brasil nós somos mais reducionistas e taxativos no julgamento, condenando automaticamente uma pessoa que comete esse ato ao inferno e usando a Bíblia equivocadamente para defender essa ideia. Será que a Bíblia de fato nos diz que o suicídio é um pecado imperdoável? O fato de muitas pessoas acharem que sim, não passa de uma visão medieval em que os judeus não enterravam pessoas que cometiam suicídio, deixavam essas pessoas à margem da sociedade até apodrecer. E essa ideia se perpetuou até o século XX com a Igreja Católica, que também não sepultava nem realizava missas, muito menos orações por pessoas que cometiam suicídio. Até o século XX, hoje isso já mudou. É verdade que o suicídio não permite o arrependimento do pecado cometido, mas não é verdade que por conta disso a Bíblia afirma com propriedade que o suicídio é um pecado imperdoável, porque de fato a Bíblia não ensina isso. Alguns tentam usar o livro de Marcos, lá no capítulo 3, quando ele fala sobre o pecado imperdoável, associando o suicídio a esse pecado. Mas na verdade, esse pecado que a Bíblia relata sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, que Jesus estava se referindo especificamente, não é o suicídio. Basta você ler o contexto e você vai perceber que Jesus estava falando sobre associar a obra do Espírito Santo a Satanás, que seria basicamente a incredulidade. E esse pecado sim é imperdoável. O suicídio ele é mencionado 6 vezes na Bíblia. Os casos mais conhecidos são de Saul, de Judas e o de Sansão. Saul que se lançou contra a espada do próprio soldado, né, do seu próprio exército, Judas que se enforcou, mas eu quero chamar a sua atenção sobre Sansão. É interessante que Sansão ele foi traído várias vezes na vida, né, sofreu várias desilusões. Ele foi traído, por exemplo, pela sua esposa Filisteia. No dia do seu casamento, ele foi traído por uma prostituta na cidade de Gaza. Ele foi traído por Dalila, que descobriu o segredo de sua força e cortou seus cabelos. Foi traído também pelo seu próprio povo, que o entregou nas mãos dos inimigos, né, dos filisteus. E os filisteus capturaram Sansão, prenderam Sansão, cegaram-lhe os olhos e trataram Sansão como um objeto de escárnio, um objeto de zombaria
para a diversão do povo. E diante de todo esse quadro, Sansão se volta para Deus e pede uma força para que ele pudesse se vingar dos inimigos, pelo menos a última vez da sua vida. E Deus atende a oração de Sansão. A Bíblia nos diz que Sansão, ele se volta para Deus e diz: morra eu e morra os filisteus. E ele se apoia em duas colunas centrais que sustentavam um prédio de 2 andares, onde estavam reunidos os filisteus, comemorando a vitória, e ele balança com a força do Espírito Santo que estava sobre ele naquele momento, e as colunas se estremecem, o prédio cai sobre Sansão e cai também sobre mais de 3.000 filisteus que estavam ali reunidos. E a Bíblia diz que naquele dia Sansão matou mais gente do que em toda a sua vida. O fato que eu quero chamar a sua atenção é que esse desejo de vingança de Sansão se deu pelo desejo de terminar uma vida de sofrimento, uma vida de dor, de humilhação, uma vida sem esperança. E por isso ele pede a Deus forças para que pudesse se vingar. Ali não foi um ato heróico, porque se fosse um ato heróico, Sansão teria feito pela honra de Deus ou pelo bem de seu povo, mas foi, na verdade, um desejo pessoal de vingança e que, na verdade, foi atendido por Deus para que Sansão pudesse realizar essa obra e realizar esse último feito da vida dele. O interessante é que no livro de Hebreus, no capítulo 11, Sansão, mesmo tendo feito tudo isso, ele é citado como um herói da fé. Um dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11. E com isso a gente já derruba algumas teorias, como por exemplo aquela teoria que diz que todo mundo que se suicida vai para o inferno. Através dessa história de Sansão a gente percebe que não é bem assim. Existe uma outra teoria que as pessoas afirmam que um crente no Senhor Jesus verdadeiro não pode cometer o suicídio porque Deus preenche o seu coração. É verdade que Deus preenche o coração de um crente verdadeiro, mas o crente verdadeiro também continua lutando contra a sua natureza pecaminosa e em momentos de fraqueza pode acabar cometendo sim o suicídio, né? E existe uma outra teoria que diz que uma pessoa que comete suicídio perde a salvação, que não foi o caso de Sansão, que foi relembrado como um dos heróis da fé. O pastor Ron Gleason, ele afirma que a graça de Deus foi suficiente para cobrir a desobediência de Sansão e guardar a sua fé, mesmo a sua fé sendo fraca. O que nós podemos concluir é que mesmo um crente no Senhor Jesus cometendo suicídio não perde a sua salvação, porque salvação não é algo que se perde, isso é um princípio muito importante. Deus ele garante a salvação daqueles a quem ele predestinou, a quem ele chamou, a quem ele justificou e a quem ele glorificou. Embora a glorificação seja um ato futuro, para Deus já é algo certo. E ele garante porque ele é o penhor da salvação. Penhor no sentido de que alguém entrega o seu bem como garantia de que vai assumir a sua obrigação. Deus, ele entrega, ele dá de graça a sua salvação para os seus filhos e ele garante que essa pessoa vai chegar até o fim diante de tantos problemas que ela pode enfrentar. Porque o Deus que começou a boa obra, ele é fiel para completar. Deus ele nos salva até mesmo de nós mesmos. No livro de Romanos diz que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nenhuma criatura da terra poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, nem nós mesmos podemos desfazer uma obra tão bela como a que Jesus fez na cruz e uma obra tão perfeita que foi a obra de salvação. No livro de João, capítulo 5, versículo 24, Jesus falou: em verdade vos digo que aquele que ouve a minha voz e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo porque passou da morte para a vida. Olha só a garantia de Jesus. Lá no livro de João, também no capítulo 6, no versículo 39, Jesus também falou que ele veio para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai, Jesus disse, é que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. E eu tenho certeza que, assim como eu, você crê que Jesus cumpriu perfeitamente a vontade do Pai. No livro de Jeremias, no capítulo 32, também tem um versículo que eu gosto muito, que ele diz assim: e eu farei com eles uma aliança eterna, e porei
o meu temor no seu coração, para que nenhum deles se aparte de mim. Percebe a segurança que nós temos em Cristo para a salvação? Lá no livro de Efésios também está escrito que aquele que crê no Evangelho é selado pelo Espírito Santo para a redenção. E esse selo aqui, imagine, como sendo um carimbo que você coloca sobre algo de maneira oficial e traz segurança para aquilo. E é o que Jesus faz conosco no momento em que nós nos convertemos a Ele. Ele sela o nosso espírito para que nós possamos perseverar e nos manter firmes na caminhada, embora em alguns momentos possamos fraquejar, questionar, duvidar, mas perder a salvação jamais. A verdade, meu querido, é que um dia todos nós podemos morrer sem pedir perdão a Deus dos pecados que nós cometemos todos os dias por conta da nossa natureza pecaminosa. Por isso, para você que de repente tem pensado em tirar a sua própria vida, meu conselho para você é confesse os seus pecados a Deus, porque isso vai te ajudar a ter comunhão com Ele. Ele sim pode te fortalecer nesses momentos tão difíceis, né, que nós enfrentamos, em que o céu parece que está de bronze. Agora, o fato de você investir no seu relacionamento com Deus não faz com que você seja mais selado do que você já é pelo sangue de Jesus. O suicídio é um pecado terrível. O suicídio é um pecado grave. É um crime contra aquele que é o único que pode dar e tirar a vida. É uma quebra do 6º mandamento, não matarás. Mas, felizmente, nem mesmo o suicídio é maior do que o sacrifício de Jesus na cruz, que perdoa todos os nossos pecados. No próximo vídeo eu estarei falando um pouco mais sobre a alegria do Senhor, ainda abordando o tema do suicídio e trazendo uma mensagem de consolo àquelas pessoas que de repente estão pensando em tirar sua própria vida. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus abençoe vocês, no nome de Jesus.